Pessoal, começando mais uma aula de análise combinatória, né, aula de número 6. Estudamos agora permutação circular. Em alguns livros vocês vão encontrar no plural, né? Permutações circulares. A primeira questão ela é bem simples. É a seguinte: de quantas maneiras podemos formar um círculo com duas pessoas? Aí vejam, aqui eu coloquei para facilitar duas pessoas, certo? E a gente visualiza aqui através daqui, desse movimento de rotação, ou seja, se você girar esse círculo, uma pessoa aqui, esse aqui vem para cá e o vermelho vai para cá, né? Então você mudou a carinha preta com a carinha vermelha. Então girou e agora a gente pode pensar que é outro círculo, mas não é. Isso é o mesmo círculo. Quando você rotaciona, ou seja, gira, não muda o círculo. Então quer dizer que só existe apenas um círculo quando você tem duas pessoas. Então, com duas pessoas, podemos formar apenas um círculo, certo? Já no exemplo 2, a gente tem o seguinte: de quantas maneiras podemos formar um círculo com três pessoas? Aí vê. Lembrando que rotação constrói o mesmo círculo, não muda o círculo. Então, um exemplo: o vermelho que estava aqui desce, vem para cá, tá vendo? Esse azul que está aqui girou no mesmo sentido, vem para cá. E o preto que está aqui subiu e veio para cá. Então isso é o mesmo círculo. Então na hora de fazer os cálculos você poderia pensar, tem 1, 2, 3 lugares para colocar o círculo. Poderia pensar, então se eu fazer 3 possibilidades para cá, 2 para cá e 1 para cá, né? E multiplicar. 3 vezes 2 vezes 1, que daria 6, né? Mas essa resposta estaria errada. Por quê? Porque eu estaria contando esse círculo e esse como sendo dois diferentes, e não são. Então, como é que faz para você contar o ciclo de maneira certa, né? Tirando essas rotações? O que você faz é fixar uma pessoa, certo? Então, essa resposta aqui não está certa. Então, a resposta correta é fixando uma pessoa. Você fixa, por exemplo, o de cima. Fixando o de cima, você tem o seguinte: quantas possibilidades para cá? Eu tenho o preto e o azul. Ou seja, duas possibilidades. E para cá? Uma só, porque se eu colocar aqui o preto, só sobra o azul. Então, uma possibilidade. 2 vezes 1, 2. Então, existem dois círculos que eu posso formar com 3 pessoas. Então, sempre a gente retira uma pessoa, né? No caso, tinha 3, eu só fiz 2 vezes 1. Porque eu fixo uma pessoa, deixo ela parada. Então, só começo a permutar, trocar de lugar as outras pessoas. Com uma fixa, não corre o risco de eu formar o mesmo ciclo, né? Contar ele na rotação, certo? Então isso é uma maneira de corrigir essas rotações. Fixa uma pessoa e permuta o restante. Então, de maneira geral, com N pessoas, fixamos uma e permutamos o restante, né? Então vamos chegar na fórmula agora. É a seguinte: a quantidade de círculos que podemos formar com N pessoas, ou N objetos, né, se for distintos, é dada pela fórmula N menos 1, parênteses, fatorial. Então você tira 1 e o resto faz fatorial. Então, por exemplo, com duas pessoas, você faz 2, aplicando a fórmula, o N seria 2. 2 menos 1 e aplica o fatorial. Então 2 menos 1 é 1. 1 fatorial é igual a 1, né, que a gente definiu na outra aula. Então, com 3 pessoas, você faz 3 menos 1 fatorial. 3 menos 1 é 2. 2 fatorial é você multiplicar até chegar no 1. 2 vezes 1, 2. E assim por diante, né? Com 4 pessoas, 4 menos 1, 3. E bota o fatorial. 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. Com 5 pessoas, 5 menos 1, 4. 4 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 24. E assim por diante, você vai fazendo. Com 6 pessoas, aí fica 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Quantos ciclos podemos formar com 10 pessoas? Aí você bota 9 e vai ficar 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, de maneira geral, essa é a forma da permutação circular. N menos 1 fatorial. Questão 3, né, um pouco mais complexa, é o seguinte: quantos círculos podemos formar com 5 pessoas? Carlos, Hilton, Rian, Wellington e Rafael. De modo que Rian e Rafael sempre fiquem juntos, certo? Então, a resposta é o seguinte: eu fiz um exemplo aqui
para vocês perceberem um possível círculo, onde tem RA vai ser Rafael e RI vai ser Rian. Aí tem o Wellington, Hilton e Carlos. Esse seria um possível círculo, né? Onde Rafael está junto de Rian. Mas existem outros, né? Então a maneira para a gente fazer toda vez quando pede que duas pessoas sempre fiquem juntas é o seguinte: você olha Rafael e Rian como sendo uma pessoa só. Então botei aqui, né? Da cabeçona aqui só para representar uma única pessoa. E aqui eu tenho, pode ser Carlos, Hilton e Wellington. Ou essas pessoas podem permutar aqui, né? Então na permutação circular, lembra que a gente fixa 1. Então agora a gente tem teoricamente o quê? 4 pessoas. Porque essa aqui é uma única. Então 1, 2, 3, 4. Então a gente fixa Rafael e Rian. E a gente tem permutação circular com 4 pessoas. Então é só fazer. Lembra da fórmula que é 4 menos 1 fatorial. 4 menos 1 é 3. E coloco fatorial. 3 fatorial é você multiplicar 3 vezes 2 vezes 1. Que dá quanto? Ó, 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1 é o 6. Então eu tenho 6 círculos possíveis, onde Rafael e Rian estão juntos. Mas perceba o seguinte, que Rafael e Rian podem ficar juntos de duas formas. Eu coloquei inclinado, né, para ficar parecido com aqui. Então Rafael e Rian, ou Rian e Rafael. Então Rian pode estar à esquerda ou à direita de Rafael. Então essa resposta ainda não está completa. Basta você multiplicar essa resposta da permutação circular por 2. Então vai ficar 2 vezes 6, que é igual a 12. Então existe 12 círculos possíveis, onde sempre a gente tem Rian e Rafael juntos, certo? Exemplo 4. Quantos círculos podemos formar com 3 meninas? Aqui eu tenho Deivila, Daniela e Joana, e 2 meninos, né? Pereira e Rodrigo, de modo que as meninas sempre fiquem juntas. Então a resposta a gente tem o seguinte: a gente pode pensar da mesma forma que estava fazendo antes. Olha as 3 meninas como sendo uma única pessoa. Então agora eu não tenho mais 5 pessoas, né? Que é 3 mais 2. 3 meninas e 2 meninos. Agora eu tenho 1, 2, 3 pessoas. Então quando eu olho as 3 meninas como sendo uma única pessoa, a gente tem agora 3 pessoas. Quantos círculos podem formar? Permutação circular de 3 pessoas. Lembra que é só fazer 3 menos 1, né? Essa é a fórmula de permutação circular fatorial. Quanto é 3 menos 1? 2. 2 fatorial é igual a 2, né? Porque 2 fatorial é 2 vezes... Então toda vez quando você vê 2 fatorial, já pode botar 2, certo? Agora, note que elas podem trocar de lugar entre si, ainda estando juntas, né? Então aqui dentro elas podem trocar de lugar, mesmo estando ali dentro juntas, né? Uma segurando a mão da outra ali dentro. Então a gente tem ali dentro, pode pensar como uma permutação de 3 pessoas ali. Então dentro, as 3 juntas, eu tenho permutação de 3 pessoas. Então aí como é que faz permutação de 3 pessoas? É P3, que é 3 fatorial, que vai dar 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 3 vezes 2, 6, 6 vezes 1, 6. Então a gente sempre pega o número de círculos que a gente pode formar com essas pessoas, olhando elas como uma só, que deu 2, e multiplica pela permutação das pessoas que estão juntas entre si. Então vai ficar 2 vezes 6. Então a gente vai ter 2 vezes 6, que é igual a 12, certo? Se fosse 4 pessoas juntas, você ia multiplicar por 4 fatorial. Como é 3 pessoas, no final multiplica por 3 fatorial. Estão juntas. Na última questão dessa aula, questão 5, a gente tem o seguinte: de quantas maneiras podemos formar um círculo com 6 pessoas? Adriele, Fernanda, Natália, Joelma, Aline e Caroline, de modo que Adriele e Fernanda fiquem separadas, certo? Então, o primeiro passo para resolver essa questão que agora é separadas e não mais juntas, é o seguinte: quem já assistiu às outras aulas não vai ter grandes dificuldades. Primeiro passo: total de círculos com 6 pessoas.
Então lembra, né? Permutação circular. Então eu tenho permutação circular com 6 pessoas. 6 menos 1, lembra? 6 menos 1 fatorial. Quem é 6 menos 1 fatorial? 6 menos 1 é 5. Boto fatorial. Então isso vai ser 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, certo? Quando você multiplicar isso tudinho, né, que a gente já viu nas outras aulas, mas é bom você multiplicar para praticar, vai dar 120. Então existem 120 círculos com 6 pessoas. Segundo passo é você calcular os círculos onde Adriele e Fernanda estão juntas. Então, como nos exemplos anteriores, basta olhar Adriele e Fernanda como uma pessoa só. E agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 pessoas e não mais 6. Então agora temos 5, permutação circular de 5 pessoas é 5 menos 1 fatorial. É só diminuir 1. E quem é 5 menos 1? 4. 4 fatorial é você multiplicar do 4 até chegar no 1, certo? Então você faz 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Quando você multiplica 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, vai encontrar 24. Mas isso ainda não é a resposta certa. Por quê? Porque Adriele e Fernanda pode estar junto de duas maneiras, que é Adriele e Fernanda ou Fernanda e Adriele. Então você precisa multiplicar por 2. Então, 2 vezes permutação circular das duas juntas. 2 vezes 24, que é 48. E a resposta dessa questão, que é que elas fiquem separadas, é só você pegar o total de círculos que eu posso formar, que é 120, menos os círculos onde elas estão juntas, que é 48. Quando eu faço 120 menos 48, faça uma conta aí, vai dar 72. Então existem 72 círculos onde Adriele e Fernanda sempre ficam separadas, certo? Não esqueçam de se inscrever no canal e divulgar para que outras pessoas também possam estudar.